Item N. SCP-2000. Classe de objeto: Talmiel. Procedimentos especiais de contenção. A entrada para SCP-2000 está disfarçada como uma estação de guarda florestal desativada no Parque Nacional de Yellowstone. Apesar de várias tentativas de invasão de civis, a entrada ainda não foi violada na história registrada da instalação e nenhuma contenção física adicional foi considerada necessária. O protocolo Plain Sight 201 está em vigor para SCP-2000. Suprimentos necessários e pessoal de reposição podem ser entregues em veículos rodoviários não identificados ou helicópteros civis, conforme apropriado. Nenhum pessoal abaixo da autorização do nível 4/2000 tem permissão para acessar a documentação referente ao SCP-2000 ou quaisquer protocolos associados à sua contenção e manutenção. Nenhum pessoal abaixo da autorização do nível 5/2000 tem permissão para acessar o SCP-2000 abaixo do subnível 3. Todo o pessoal designado para o SCP-2000 deve se submeter a uma varredura do arquétipo neural mensalmente. O pessoal estacionado no local deve se submeter a varreduras semanais, para serem armazenados localmente. O pessoal de nível 4/2000 ou superior estacionado no local não está autorizado a deixar o Parque Nacional de Yellowstone durante o curso de sua atribuição. No caso de transferência, eletiva ou obrigatória, amnestics classe A devem ser administrados e falsas memórias implantadas consistentes com a atribuição a outros objetos SCP de alta segurança ou classe QTER. Pessoal adicional pode ser designado para SCP-2000 e concedido autorização temporária de nível 4/2000 a critério do supervisor HMCL do item do Comando 5. A superfície externa do SCP-2000 é cercada por Scranton Reality Anchors a cada 20 metros, dispostas hexagonalmente, para evitar a incursão por interferência anômala hostil. A função de cada SRA deve ser verificada semestralmente e substituída conforme necessário. Os técnicos que prestam serviço aos componentes RA podem consultar o documento SRA 033, Rev 107. 5 coletores temporais constantes Chiant/Anastasacos, CHATs, capazes de manter o fluxo de tachyons estável em toda a extensão da instalação. Classificação de saída máxima de 100 watts cada, foram instalados e devem ser mantidos mensalmente. Os técnicos que prestam serviços aos componentes do CHATs podem consultar o documento CHATs 864, Rev 130. Uma variedade pseudo-riemanniana foi iniciada na entrada do subnível 4 e deve permanecer aberta o tempo todo. No caso de falha do manifold, o procedimento de Euclid 101 deve ser executado imediatamente. Outros sistemas de suporte de vida e utilitários não anômalos podem ser mantidos de acordo com o protocolo de manutenção da Fundação Padrão, seção 101.5, componentes de missão crítica. Sempre que possível, materiais e recursos não anômalos devem ser usados para manutenção e reparo do SCP-2000. No caso de qualquer cenário da classe K que não comprometa a existência ou função de SCP-2000, o procedimento CIA 009 deve ser aprovado o mais rápido possível. As instalações restantes do Foundation globalmente devem monitorar o cenário à medida que ele se desenrola, preservando os recursos materiais possíveis sob o protocolo Ganymede até que todos os sites restantes respondam ao clear as consultas SCP-2000 conforme definido no documento 2000 SCAC 19. Após o recebimento do código Auclear, o procedimento Lazarus 01 deve ser implementado. Descrição: SCP-2000 é uma instalação de fundação subterrânea construída originalmente em algum momento dos últimos 1500 anos com o propósito de reconstruir a civilização no caso de um cenário de fim do mundo de classe K não poder ser evitado a tempo de prevenir extinção ou quase extinção da humanidade. Desde o seu início, SCP-2000 foi ativado pelo menos 2 vezes. Os registros da Fundação relativos à construção e história de SCP-2000 antes desse primeiro uso assumido foram perdidos. É impossível determinar se esse apagão de informações é resultado de acidente ou projeto.
A parte crítica da missão desta instalação começa 75 metros abaixo do nível do solo e se estende até uma profundidade de 100 metros. Embora o escopo da engenharia necessária para recriar SCP-2000 em sua totalidade seja impossível de executar mantendo sigilo, todos os subsistemas de SCP-2000 foram reproduzidos com sucesso em ambiente de laboratório. A instalação e todos os procedimentos envolvidos em sua manutenção são de natureza mundana. A energia primária para a instalação é um reator de fluoreto de tório líquido, LFTR, classificado para 1 GW de saída total, com uma vida útil do reator de 70 anos na capacidade máxima. Um gerador geotérmico também foi instalado para aproveitar a atividade vulcânica da região. Este gerador é capaz de alimentar a instalação em modo stand-by indefinidamente. SCP-2000 também contém instalações de tratamento de água, purificação de ar e sistemas de reciclagem. Para cumprir sua missão principal, SCP-2000 inclui 500.000 Bright/Artion Mini de Replicators, BZHR. Na capacidade máxima, SCP-2000 é capaz de produzir 100.000 humanos viáveis e não anômalos por dia, com um período de aquecimento de 5 dias. Utilizando um tubo de trânsito riemanniano subterrâneo para coletar matéria-prima de várias fontes termais e fluxos de magma subterrâneos na área, e um banco de memória de computador com dados de todos os alelos humanos conhecidos, este sistema é capaz de recriar qualquer genoma humano perdido ou gerar tantos novos e genomas únicos necessários para repovoar a civilização humana. Os humanos produzidos por este processo podem atingir qualquer idade desejada sem estender o período de incubação de 5 dias. Além de recursos de construção, o BZHR também tem a capacidade de implantar memórias pela administração de alucinógenos classe G e hipnoterapia de desenvolvimento. Histórias de vida, varreduras de arquétipos neurais e genomas de muitos funcionários da Fundação, incluindo todo o pessoal de autorização de nível 4, 2000 e acima, são mantidos para garantir que SCP-2000 possa ser ativado e o procedimento Lazarus 01 possa ser iniciado por apenas um sobrevivente humano. Após a implementação do protocolo Ganymede, indicando uma falha da Fundação em evitar um cenário de classe K, os sistemas de segurança do SCP-2000 serão desbloqueados, permitindo que qualquer funcionário da Fundação inicie o procedimento CIA-009. Se, após 20 anos, SCP-2000 permanecer inativo, a segurança será relaxada ainda mais, permitindo que qualquer ser humano não anômalo acesse a instalação e inicie o procedimento. Uma vez ativados, os sistemas de monitoramento interno do SCP-2000 tentarão localizar todo o pessoal de autorização de nível 4, 2000 e avaliar sua condição. O pessoal de missão crítica não encontrado será replicado usando a varredura de arquétipo neural mais recente em arquivo e será ativado antes da inicialização de qualquer outro sistema. Depois que o pessoal for revivido, as travas de segurança retomarão a função normal. Observe que o recebimento do código nuclear, conforme definido pelo documento 2000 SCAC 19, pode ser dispensado apenas se todas as outras instalações da Fundação tiverem ficado inoperantes. Caso contrário, os elementos de segurança e MTF revívidos de acordo com o procedimento CIA-009 serão enviados para todas as instalações restantes da Fundação para confirmar sua função e a integridade da realidade local. O procedimento Lazarus 01 começará quando um funcionário autorizado da Fundação nível 5, 2000 inserir a data de retomada desejada na unidade de controle BZHR do SCP-2000. As unidades disponíveis começarão então a produção de líderes políticos e culturais proeminentes do período de tempo usando descrições/informações genéticas em arquivo, bem como a replicação de uma população global consistente com o período de tempo escolhido. A maior parte do espaço físico do SCP-2000 é dedicada ao armazenamento de materiais de construção, equipamentos de construção, maquinários de fábricas, equipamentos agrícolas e armazenamento de banco de dados de computador. Além das questões da infraestrutura, uma ampla base cultural com cópias de milhares de famosas obras de arte, música, literatura e um backup completo da World Wide Web são mantidos no local no caso de outros repositórios serem destruídos.
Os primeiros humanos substitutos alojados fora do local devem necessariamente ser informados da existência e funcionamento do SCP-2000 conforme estão sendo criados. Esta estratégia permite que humanos recém-construídos auxiliem nos esforços de reconstrução e recolonização diretamente, e conjuntos de habilidades apropriados para a reconstrução foram pré-selecionados para maior prevalência nos primeiros 5 milhões de indivíduos produzidos. Com o aumento da população global, o processo de diáspora e reconstrução se acelerará geometricamente, permitindo que a infraestrutura econômica e agrícola se recupere o mais rápido possível. Embora seja possível que alguns humanos substitutos não sobrevivam ao período de renovação inicial, tais indivíduos podem ser recriados indefinidamente até que todos os principais centros populacionais e instalações da Fundação tenham sido concluídos. Os ativos administrativos da Fundação durante este período se concentrarão na falsificação de registros de datação dendrocronológica, astronômica e radiométrica necessários para manter a aparência de continuidade histórica. Consulte o documento 2000, Retcon V2.3.3 para obter detalhes. No caso de partes significativas do habitat natural também serem destruídas antes da conclusão do projeto, consulte o documento 2000, ONETIAR V3.0 para métodos de regeneração rápida aprovados. Estima-se que a população mundial, a capacidade de manufatura, a produção agrícola e a cultura podem ser redefinidas para os níveis de 2000 Comissão Europeia 25 a 50 anos após a implementação do procedimento. Na conclusão do procedimento Lazarus 01, o agente amnéstico Inui 5 será liberado em massa, fazendo com que todos os humanos reconstruídos esqueçam sua afiliação com os ativos da Fundação. A história recomeçará a partir da data escolhida. Cada procedimento irá necessariamente alterar o curso dos eventos humanos devido à enorme complexidade da